E essa bolsa brasileira que parece um caos total. A gente já está há mais de 8 pregões consecutivos caindo. Isso não acontecia desde 2023. Mas deixa eu te contar uma coisa. Aconteceu também o inverso. Tivemos 9 pregões consecutivos de alta quando a bolsa estava subindo. Então isso não quer dizer muita coisa. Mas aproveitando o momento, eu quero trazer aqui para você qual banco ou quais bancos da bolsa de valores com toda essa queda estaria ou estariam num excelente momento para a compra. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E é como eu disse, meu amigo, olha só, Ibovespa acumula ainda alta neste ano, mas isso decorre da Petrobras. Não fosse a Petrobras, a gente já estaria negativo. Se você pegar o topo de quase 200 mil pontos até o presente momento, a gente está falando de uma correção relevante de quase 15%. É bem relevante. A gente está falando de 30 mil pontos ou 15%. E a gente sabe que o principal motivo é a saída do capital estrangeiro, porque na Bolsa de Valores, o capital estrangeiro, aqui no Brasil, que é uma bolsa considerada pequena, de pequena liquidez, o capital estrangeiro manipula os preços, inevitavelmente, tanto para cima quanto para baixo. Inevitável. Você coloca aqui 12 bilhões de dólares, a bolsa dispara. Assim como quando você tira esse volume de recurso, a bolsa despenca. Isso é inevitável, você não pode ficar se preocupando com isso. Você tem que se preocupar com as empresas, que é a única coisa que está sob seu controle. E essa saída de capital estrangeiro pode ser mera realização de lucros anteriores que o capital estrangeiro conseguiu ao investir em países emergentes, já que o capital estava muito concentrado nos Estados Unidos, ou pode ser também por conta dessa nova onda de IPO, vai ter da SpaceX, vai ter da Anthropic, o capital já saindo dos emergentes a fim de entrar nesses IPOs. Por isso que você não tem que se preocupar com isso. Preocupe-se com o resultado das empresas. E os bancos da bolsa, no geral, eles estão indo bem, no geral. Com exceção do Banco do Brasil, a gente não viu ali algum banco da bolsa relevante sofrendo, mesmo com um cenário de juro muito alto. E um detalhe para você, as ações desabam desse jeito aqui, porque o que acontece é o seguinte, quando a bolsa desaba, geralmente as taxas do tesouro disparam. A gente já estava ali abaixo de 13% no pré-fixado. Olha a taxa hoje ofertada novamente. Quase 15%, que era aquela taxa obscena lá de 2024. Absurdo, né? Com esse nível de taxa, fica difícil das ações não caírem. Mesmo que os fundamentos econômicos de longo prazo não tenham se alterado. Por que fica difícil? Não é mero esoterismo, um achismo. Não. É porque, como que você acha que as ações são avaliadas? Existe uma técnica predominante para a avaliação de ações, para definir o valor intrínseco ou preço justo de uma ação. Mesmo que no curto prazo o mercado seja considerado um maníaco depressivo, ainda assim as planilhas de valuation das casas de análise, bancos, corretoras, etc., estão lá. Só que essas planilhas, elas precisam adequar o nível de taxa de juro, o que acaba impactando para cima ou para baixo o preço justo de uma empresa. Porque o quanto vale uma empresa depende do nível de taxa do Tesouro. E o que acontece na prática? Olha só. Para resumir, seja título público, seja ação, a avaliação segue essa equaçãozinha aqui, do valor presente. Que é assim, ó, valor presente, VP, é igual a valor futuro, que divide 1 mais I, que é taxa de juro, e é isso que a gente está analisando aqui, o nível de taxa de juro, elevado no T, que é o período, que é o tempo, e de interest, né, de juro, de taxa. Bom, então o que acontece? Vamos supor que o meu valor futuro, o que é o valor futuro? É o quanto algo vai valer lá no futuro. Então eu quero trazer a valor presente. Então o que é descontar fluxo de caixa? Que é assim que você faz o preço justo de uma ação. Você traz um fluxo futuro a valor presente. Então, supondo que meu fluxo futuro seja 1.000. Se minha taxa de juros for 10%, ou seja, 0,10, e o meu período for um ano só, um aninho, logo, seguindo essa equação, a minha ação deveria valer R$ 909. Agora, veja o que acontece se aumentar o nível de taxa de juro. Eu vou aumentar para 12%, ou seja, 0,12. Agora, o que aconteceu? A minha ação caiu. Ela caiu de 909 para 892. Então, por quê? Porque para eu entregar um retorno de 12%, a ação tem que valer 892. Para eu entregar um retorno de apenas 10%, a ação tem que valer 909. Então é isso que acontece, simples assim. E por que eu estou te dizendo isso? Porque quando você tem um nível de taxa de juro tão elevado assim, e aí esses títulos públicos ficam bastante atrativos, as ações de excelentes companhias ficam ainda mais atrativas. Ficam muito mais, claro, né? Porque elas caíram, mas elas caíram não porque pioraram, é porque a taxa de juro presente em títulos do governo aumentou. Então,
essas empresas ficaram mais baratas ao despencarem de preço. E a gente sabe que não há como o nosso país suportar esse nível de juro por vários anos. A gente já está vendo, ainda que de maneira gradual e silenciosa, uma destruição do varejo brasileiro, de outras empresas, demissões em massa, recuperações judiciais, o índice de inadimplência da pessoa física disparando, o endividamento das famílias recorde. Olha, uma série de problemas. Então não há como a gente suportar mais isso aqui. Por isso que você não tem que ficar tão ancorado nesse nível de taxa de juros e achar que a ação não vale a pena, porque para longo prazo é ação, é empresa, ativos reais. Enfim, começando aqui com o Itaú, e aí eu vou tratar do Itaú, do Bradesco, do BTG Pactual, do Banco do Brasil e do Santander. Por quê? Porque são os bancões. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você tem uma grande queda na bolsa de valores e aí você tem uma promoção, você precisa focar não naquelas ações small caps, ação de banco pequeno, de banco arriscado. Não, porque nesses momentos você tem ação de banco consolidado, gigante, resiliente, a preços descontados. É como diria o Buffett, você tem a oportunidade de comprar ações Philip Fisher a preços de Graham. É isso que você tem que fazer. E deixar para pensar em banco small cap ou banco mais arriscado em momentos onde esses bancos aqui já estão precificados. Você não concorda comigo? Para que eu vou correr risco adicional se eu tenho aqui na minha mão os melhores, com preços muito atrativos? Não faz sentido. E esse é um erro comum que a gente comete. E entre esses bancos, qual seria hoje o mais interessante para aportar? Lembrando que é sempre mas muito importante a gente considerar a qualidade antes de preço. Nossa, o tanto de armadilha de valor que a gente cai, porque a gente acaba olhando só para preço. Nossa, é cotidiano, viu? A gente fica assim, nossa, muito barato e tal, mas olha, realmente não vale a pena. E, como você sabe, o Itaú é o melhor banco da bolsa, não há dúvida disso. E todos seus indicadores apontam para isso. E mesmo no momento atual, deixa eu te mostrar aqui um indicador do Itaú que hoje é relevantíssimo no momento de juro alto e inadimplência alta. É o índice de inadimplência acima de 90 dias, ou seja, um crédito que já está em atraso por mais de 90 dias. Esse índice está em 1,9% e se mantém nesse patamar já há vários trimestres, sem majoração, sem evolução. E isso é incrível. Por que é notável isso? Porque os outros bancos da bolsa, os concorrentes, não estão conseguindo manter estabilidade total do índice de inadimplência acima de 90 dias. Vou pegar apenas como exemplo o Bradesco, que vem entregando resultados crescentes na sua recuperação já há 9 trimestres consecutivos. E no caso do Bradesco, o índice de inadimplência acima de 90 dias está em 4,2%. Então note que a diferença é substancial. E esse indicador você deveria levar para casa ao analisar banco. Sabe por quê? Porque se o banco perde o controle da carteira de crédito, o lucro dele desaba, porque ele tem que fazer muitas provisões. E aí o lucro desabando, a ação despenca. E aí o seu retorno composto de longo prazo é prejudicado. É o que aconteceu recentemente com o Banco do Brasil e também com o Bradesco. Então você não deveria ficar torcendo para dar errado com o seu banco. Isso não faz sentido. Sabe por que não faz sentido? O Itaú, que mantém essa estabilidade, conseguiu entregar para os seus sócios 700% em 10 anos. E aí o cara que fica, nossa, eu quero que dê errado com o meu banco para eu ter oportunidade de comprar. Aí o Bradesco não entregou nem 100%. O BTG foi uma história excepcional. Em 10 anos ele entregou aí 1000%, mais um banco de crescimento. O Banco do Brasil, 300%. Ainda assim conseguiu entregar um retorno bom. O Santander, 150%. Então veja que você não tem que ficar torcendo para a inadimplência disparar, o banco ter um deslize de resultado. Não. Você tem que torcer para isso aqui. Correções que não estão atacando o fundamento econômico de longo prazo de uma companhia. Aí sim é oportunidade. Se não, você fica naquela dúvida, incerteza. Você não sabe quando a empresa vai conseguir se recuperar, quanto tempo, você fica sem ser remunerado. Então não faz sentido ficar torcendo para isso, tá? Esse tipo de pensamento geralmente está associado a quem começou há pouco tempo na Bolsa de Valores. Quem está há muito tempo e passou, por exemplo, por governo Dilma ali, onde você colocava dinheiro na Bolsa de Valores e era uma máquina de moer carne, aí eu queria ver. Porque hoje é fácil, o cara entra há pouco tempo, fica com esse pensamento, batendo palma, eu quero ver a hora que realmente a coisa esquentar. Por isso, o segredo é você evitar as incertezas, buscar o máximo de previsibilidade possível, não é adicionar risco. Então, quando eu encontro um indicador desse, eu dou prioridade para esse banco. Outro indicador muito importante é o retorno sobre o ativo, é o ROA. Quanto que o banco consegue de lucro líquido em cima de todos os ativos? E aqui é 1,6%. Esse indicador é excepcional. Acima de 1,5% é só de banco premium. Os outros bancos da bolsa, com exceção do BTG, não conseguem esse tamanho de indicador. O Banco do Brasil
tá tentando bater 1%, porque disparou a inadimplência. Outro indicador muito importante é a margem financeira, mas o mais importante hoje é o índice de inadimplência. E ainda, o índice de eficiência. Porque hoje, com essa concorrência junto aos bancos digitais, esses bancos estão precisando fechar agências, eles estão precisando demitir funcionários, eles estão precisando digitalizar para aumentar esse índice. E no caso do Itaú, esse índice está em 37%. É um índice muito baixo. O Banco do Brasil tem um índice ainda mais baixo, 29% nesse momento, mesmo com a queda do resultado. O Bradesco tem um índice de eficiência ruim, que é de 50%, mas a tendência é melhorar, que eles também estão fechando agências. E o outro indicador que mede a rentabilidade é o ROI, só que o ROI ele varia muito, tá? Porque o ROI, ele traz pra gente uma foto apenas. Hoje o ROI do Bradesco é excelente, 21%. Do grupo segurador, quer dizer, aqui o banco está 15%, mas enfim, 15% já é alto, quase 16%, né? Mas o que acontece? Esse ROI ele se modifica quando a inadimplência sai do controle e eu preciso fazer provisões. Então de nada adianta eu olhar para um ROI atual, que não pode ser sustentado, se o lucro desabar com disparada das provisões. Por isso que eu preciso olhar para uma tendência de longo prazo, algo que eu posso ver aqui, ó. No Investidor 10 eu consigo pegar um histórico mais longo, no Itaú, 18%. No Bradesco, o histórico de ROI está em 12%. BTG Pactual, quase 18%. Banco do Brasil, 13%. Santander. Se eu tirar esse 2021 que está distorcido, eu fico com o ROI muito mais próximo a 15%, 14%. Mas algo que você também tem que olhar é o seguinte: qual é a evolução do resultado desses bancos? Como tem sido? Por quê? Porque se o lucro não crescer, meu dividendo não cresce. Simples assim. E geralmente a gente associa banco a dividendo. Não sem razão, porque os bancos têm boas condições de pagar altos dividendos no país. E aí, como é que você vê isso? Vou começar aqui pelo Santander. Você vai em contábil e dá uma verificada aqui na evolução do resultado, né? Olha só, vou pegar um histórico longo. Eu vou pegar de 2010. O lucro bateu quase 8 bilhões. E agora tá 13. Cara, o lucro nem dobrou, né? É muito tempo para o lucro tá andando de lado. Então esse é um problema do Santander hoje. O resultado não evolui e fica difícil de você ter um bom retorno. Talvez isso tenha se refletido nesse retorno baixo de 10 anos. Porque não tem mágica, né? Você acha que vai ter mágica? Só porque o banco paga um yield alto e tem um payout elevado, payout aí de mais de 60%, mas isso aí é enganação. Porque no final das contas, quanto que eu vou ganhar? Se o lucro não evolui, então o Santander seria a última opção que eu teria aqui entre esses bancões. Já o Banco do Brasil, como é que foi? Banco do Brasil, um lucro de 13, que chegou a 30, mas desabou agora com a crise, né? Então o lucro do banco evoluiu muito e despencou. Aí fica difícil de comparar. Ainda assim, o banco conseguiu entregar um retorno bem melhor que o Santander nos últimos 10 anos. Mas essa volatilidade aqui é muito ruim de resultado. Muito ruim por quê? Porque atrasa em alguns anos a sua aposentadoria. Especialmente se você aportou uma grande quantia quando o banco estava no topo. Aí ocorre o derretimento. Se você não tiver capital infinito para aportar, você atrasa em alguns anos aí. E não só isso, você fica naquela instabilidade, né? Quando que vai acontecer isso de novo? Esse nível de incerteza atrapalha. Por isso que eu tô falando, quando a gente tem a oportunidade de comprar as melhores a preços baixos, priorize. O BTG aí é diferente, né? Ação de crescimento, então, e cresceu muito. Então foi uma porrada, né? O lucro saiu de 4 bi para 15, então excepcional aqui, BTG é excepcional. E o Bradesco? O Bradesco, o lucro saiu de 11, 10, 11 para 20, mais do que dobrou. Já foi melhor, né? Já ficou junto ali com o Banco do Brasil, mais ou menos. Então dá para dizer que, junto com o Banco do Brasil, a gente tem o Bradesco. E aí o Santander fica de lado. Não acho interessante. E aí temos o Itaú, que você já percebeu, né? A dissonância. Olha isso aqui, de 12 bi para 45, cara. Então é o longo prazo que mostra qual empresa é a melhor. E hoje, o Itaú ele está abaixo do meu valor intrínseco. Ele está abaixo. Não tem uma super margem de segurança, mas como eu disse, até mesmo para pequenos aportes em ações de muita qualidade, onde se a ação cai sem que o resultado venha a cair, você sabe que é uma oportunidade, faz todo o sentido. Então hoje, particularmente, o BTG está pouco abaixo do preço justo, sem nenhuma margem de segurança. E a ação de crescimento. Então hoje eu fico com Itaú e Bradesco, especialmente. O Bradesco também está com uma margem de segurança aí top. Esse é que tem mais margem de segurança. O Bradesco tá bem barato mesmo. Só que o Itaú tá com um pouquinho de margem. Então hoje em dia, olhando para a bolsa agora, a 170 mil pontos e o preço dessas ações que despencaram na correção, eu ficaria com Itaú e Bradesco. Itaú especialmente mesmo com uma margem de segurança menor, para ter uma maior concentração de capital naquelas ações de muita qualidade e que pagam bons dividendos. Itaú também é um bom pagador de dividendos. Isso não muda. Particularmente, eu prefiro até a Itaúsa por conta da Itaúsa estar com desconto de holding
acima da sua média histórica. Mas se quer diretamente o Itaú, pode ser o Itaú, sem problema nenhum. Sendo que o valor intrínseco do Itaú, do Bradesco, do BTG e do Banco do Brasil, eu deixo tudo para os membros do canal. Tá lá, na planilha de valor intrínseco. Sendo membro, você acessa centenas de vídeos exclusivos e ainda a minha planilha de preço teto e ainda acessa a minha carteira e vídeos da minha carteira. E se você assinar a área de membros e ver que, não gostei, não é pra mim, você cancela aí a qualquer momento, diretamente no YouTube. Tem o botão aqui Seja Membro, depois você cancela. Se eu tiver interesse em entrar para a área de membros, ter acesso a esses conteúdos e apoiar ainda mais meu trabalho, eu fico muito grato. Se não é o seu momento ainda, não tem problema. Só de você estar aqui assistindo esse vídeo, eu já te agradeço bastante. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Qual banco você acha que está no preço mais interessante? Olhando o custo-benefício, risco-retorno. É sempre importante ter essa visão. Não focar em apenas uma coisa só. E qualquer dúvida ou sugestão, é só comentar aqui embaixo. Fui!